último episódio nós estivemos até o ano de 2004. Grandes inaugurações nos primeiros anos do novo século. No vídeo de hoje vamos continuar nossa jornada pelos anos de 2005, 2006 e 2007. Saudações parqueiros, bem-vindos ao Tudo Sobre Parques. Em primeiro lugar, não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, é muito importante pra gente. E também estamos quase batendo a meta de 2.000 inscritos, então ajuda nós. E claro, agradecer ao pessoal do Memórias Beto Carreiro World que ajudou na produção de conteúdos da série e ao próprio Beto Carreiro pelo apoio. Vamos então para 2005. O Beto Carreiro World seguia com o projeto de fazer a aventura selvagem acontecer. E foi exatamente neste ano que o parque comprou a Tornado, que é uma montanha-russa que, como nós citamos em alguns episódios anteriores, então cadinho, ficaria dentro de um vulcão no novo parque. Os carrinhos dela seriam escavadeiras de terra e até mesmo um protótipo do esqueleto da tematização foi construído pelo parque. Ela foi comprada do Parque Play Center, onde operou de 92 até 2001. Ficou guardada nos galpões lá do Play Center em São Paulo até este ano, quando foi adquirida pelo Beto Carreiro World, junto da Montanha Encantada e supostamente de uma composição da atração Maria Fumaça. Ambas operavam na área 1 do parque, que foi eliminada na época para redução de custos e para o parque sobreviver à grande crise que vivia na época. Mas essas 3 atrações não foram as únicas compradas do parque. O Tivoli Park original, que era do Orlando Orfei, que operou de 72 até 95 no Rio de Janeiro e fechou devido a alguns problemas e acidentes. Porém, algumas dessas atrações ainda estavam guardadas, abandonadas, entre elas a Roda Gigante e a Autopista. O Beto Carreiro World então comprou essas 2 atrações e começou ele a reformar para colocar ela em operação no parque. A Autopista inclusive foi colocada para operar no mesmo ano, tematizada de Tico e Tiga. A Autopista antiga também foi desativada e trocada por essa nova, mas a gente não sabe qual foi o paradeiro dela. Neste ano, as atrações vindas da Fazendinha do Betinho Carreiro, que operaram na praça de eventos há alguns anos atrás, então também volta alguns episódiozinhos aí para vocês se localizarem, foram colocadas para operar debaixo de uma lona azul próximo da Big Town. A Torre do Terror, a Freefall, recebeu uma reforma sendo pintada com seu segundo esquema de cores entre preto e vermelho, simulando uma velha estrutura de metal enferrujado com óleo escorrendo, criando uma atmosfera mais aterrorizante, fazendo jus ao nome. O paisagismo da ilha também mudou nessa época. Apesar dos investimentos terem sido altos nestes anos, um ícone foi desativado, que foi o Trambolt 360. Muito provavelmente essa desativação se deve ao fato dele e do tapete mágico utilizarem o mesmo motor. Então quando um operava, o outro não podia operar. E se tem uma atração antiga que eu gostaria muito de andar era o Trambolt e a Freefall. Ele ficou guardado nos galpões do parque, mas não está mais lá hoje em dia. Falaremos mais sobre depois. O Galeão Pirata também foi retirado e sucateado neste ano, pois já não era mais tão seguro pelo fato de estar desde 93 pegando chuva. 15 anos de Beto Carreiro World. Essas eram as comemorações de 2006, anos em que a gente chegou agora. O parque viveu uma excelente fase nessa época, com um grande leque de atrações e com muitas novidades por vir. Mas apesar das comemorações acontecerem apenas no final de dezembro, os preparativos já começaram durante o ano inteiro. A Montanha Encantada começou a ser construída no local da antiga Hípica, e onde lá atrás tínhamos aquele show de batalhas romanas que a gente falou acho que no primeiro episódio. A Hípica então foi realocada para trás da lona do Beto Carreiro Country Show. A roda gigante antiga foi desativada e vendida. No local foi instalada a nova vindo do Tivoli, que é a mesma até os dias de hoje. Ela é maior e suas gôndolas tinham um diferencial de girarem como as xícaras malucas. Essa função foi desativada alguns anos depois e hoje ela opera com as gôndolas fixas. A roda gigante na época tinha uma pintura ali simulando madeira, além das gôndolas coloridas e ser tematizada de Lilica Repelica. Quem voltou a operar neste ano foi o Pedalinho, após 4 anos desativado. Voltou no mesmo lugar, porém reformado e com a temática do Betinho Carreiro para compor ali a Tripland, que foi praticamente finalizada neste ano. A atração opera até os dias de hoje e atualmente, além dos pedalinhos da turma do Betinho Carreiro, a gente também existe os pedalinhos em formato de barco pirata. Também muito provavelmente foi em 2006 que o primeiro kart do parque inaugurou. Era neste ano que o Beto Carreiro World anunciava o início das obras do Beto Carreiro Golf Club. Um dos projetos que a gente tem menos detalhe, com apenas uma placa em frente ao parque anunciando o projeto. A mesma ficou exposta até 2008, quando sumiu. Ele seria ali onde temos a Far Rip hoje em dia, amém. E somente a terraplanagem do terreno teve início. Mas acabou que a ideia foi descartada, porque o parque viu que ninguém ia pro Beto Carreiro para jogar golfe. Não tinha público. Quem que você vai sair lá do Rio de Janeiro para ir
Beto Carreiro Golf, encontramos uma única matéria onde o empreendimento é brevemente citado. No site Revista Portuária, o trecho diz: outro projeto de alto padrão é o do Beto Carreiro Golf Club, iniciativa do grupo que administra o maior parque multitemático da América Latina, Beto Carreiro World. O empreendimento será localizado no balneário de Pissarras, no norte do estado, em uma área de 137 hectares. Mais uma desativação de peso ocorreu neste ano, que foi o tapete mágico. A atração tinha um problema estrutural que foi impedida de operar com sua capacidade máxima, por isso foi desativada. As atrações infantis que foram colocadas para operar em 2005 na Luna Azul também foram desativadas neste ano. O Magic Show, o Balé das Águas Dançantes, como ficou popularmente conhecido, foi outro que saiu de cartaz também neste ano, dando espaço para um espetáculo que viria a estrear só no ano seguinte. E vocês lembram também do monotrilho que foi comprado em 97, mas que nunca operou? Ele ficou lá no Castelo das Nações até este ano, quando foi retirado e trocado pelo trem da ferrovia do Aventura Selvagem, que também segue estacionado até os dias de hoje. O monotrilho, infelizmente, acabou indo parar para o ferro velho, afinal o projeto já havia sido descartado e o trem estava em péssimo estado de conservação. Em novembro de 2006, a JB World Entretenimento S.A., que é a empresa do Beto, juntamente com a Belly Studio Ilustração e Animação, lançaram a revista As Aventuras do Betinho Carreiro. O personagem título é um menino fã do Beto Carreiro, que se veste como o próprio e já bem conhecido pelos fãs do parque. Entre 2006 e 2007 foram produzidos 21 episódios em animação para TV. A técnica aplicada é o clássico quadro a quadro, que continua encantando o público não somente infantil. O desenho animado do Betinho Carreiro não chegou a ser exibido e nunca teve previsão de estreia. No mesmo ano, a turminha do Betinho Carreiro ganhou também um jogo gratuito chamado Betinho Carreiro, um amigo muito especial. Lançado pela empresa de softwares para a internet, o Grupo W, e é voltado ao público infantil e inclui trechos do desenho animado. No dia 28 de dezembro de 2006, o parque completava oficialmente 15 anos de muita história e sucesso. Nesse dia, o próprio Beto Carreiro discursou e anunciou que o parque teria 7 montanhas russas operando nos próximos anos, coisa que quase aconteceu. Eu só tenho que agradecer a vocês muito e dizer que nesses 15 anos é uma jovem que se desperta para o mundo, né? E nós vamos ter 7 montanhas russas. 7, um parque com 7 montanhas russas, poucos parques do mundo têm. São quilômetros e quilômetros de montanha russa. É a grande atração para a juventude, porque nós já temos toda a família. Numa época em que o entretenimento, a diversão se baseia em violência, pornografia, aqui é o lugar onde a família se reúne, o pai, a mãe, o genro, nora, enfim, a família se reúne, é a diversão da família brasileira, da família sul-americana, enfim, a diversão da família. Então, meu muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes. Nesta época, o parque já estava com planos para 2 montanhas russas que seriam inauguradas no próximo ano, que a gente já vai falar delas. Além de estar em negociação para adquirir a Blackout do circuito de Suzuka. E acreditamos que o parque também tenha incluído a Tornado do Aventura Selvagem nessa conta aí, mas assim, não tem nada confirmado, são só hipóteses. Em alusão às comemorações de 15 anos, o parque lançou uma revista com muitas informações, curiosidades e fotos exclusivas do Beto Carreiro World, como construção, bastidores, enfim, várias informações legais. Ela poderia ser adquirida por R$19,90 e hoje em dia é uma verdadeira relíquia, que se você tiver, manda pra mim. Posteriormente foi lançada uma segunda versão também. E chegamos em 2007, ano muito memorável, com inúmeras inaugurações e novidades no que já vinha se tornando o maior parque temático da América Latina, ficando cada vez mais completo. Logo no início do ano, o parque Indoor Fantasy Place, localizado dentro do shopping Marketplace em São Paulo, fechou. Lá tínhamos uma montanha-russa, um carrossel veneziano e um playground infantil. Claro que o Beto bobo não foi e rápido já comprou as 3 atrações. Curiosamente, o Beto comprou essas atrações em uma segunda-feira. Na terça elas já foram desmontadas, na quarta elas seguiram viagem para Santa Catarina, e na quinta de manhã o carrossel veneziano já estava operando na praia de alimentação. Super rápido, não? Uma rapidez dessa, hein? O carrossel veneziano opera até hoje no mesmo lugar e possui 2 andares com mais de 1.800 lâmpadas. A atração é uma verdadeira obra de arte com painéis retratando pinturas de Veneza. O playground também logo foi montado e recebeu o nome de Kid Play e ficava localizado abaixo de uma lona comumzinha ali atrás do edifício do Anjos da Gula e ao lado do labirinto. As obras para a instalação da montanha-russa que viria a ser a Tiger Mountain também já começaram assim, ó, de imediato, sem tempo a perder. Em abril de 2007, o parque inaugurou sua segunda montanha-russa. Era uma infantil, que é a Dum Dum, ao lado do Labirinto dos Pegasus, na área temática Avenida das Nações. Ela opera até hoje ali no mesmo lugarzinho. A montanha-russa é do modelo Wake War, conhecido popularmente no Brasil como Brucamel, e foi 100% fabricada pelo próprio parque, mas foi projetado pelo mesmo fornecedor da Disney World.
Sua tematização é do personagem Jacaré Dum-Dum da turma do Betinho Carreiro. E apesar de ser uma brucomela, a atração ganha um paisagismo e estação muito bonito, tirando ali o ar de simplicidade. Em 27 de maio, um mês depois, o parque já abriu mais uma montanha-russa, que foi a Tigor Mountain. Fabricada pela Vekoma, ela tem apenas um trilho com 8 vagões, cada um com 2 lugares, totalizando aí 16 pessoas por vez. Ela foi instalada na Vila Germânica e ganhou a temática da Tigor The Tigre, com uma estação linda que conversa totalmente com a área. Ela foi montada com as cores originais do antigo parque, que são os suportes vermelhos e trilhos azuis, e foi pintada com essas novas cores antes mesmo da inauguração acontecer, que é as cores que a gente tem até hoje em dia, né? Branco com azul. Inicialmente o parque divulgava ela como uma montanha-russa que ia a 100 km por hora. Você imagina, a gente matou, né? E outra curiosidade é que, segundo os boatos, a sua estação foi mais cara do que a própria atração. A Montanha Encantada também foi finalizada este ano e inaugurada, porém meses antes da sua inauguração, o parque mudou de nome para Rascapusca. A atração considerada de categoria familiar é um Dark Ride na água, onde os visitantes passeiam em botes de 4 pessoas por cenários com animatrônicos, música e efeitos especiais. No final do passeio, o bote desliza por uma rampa até a água, criando ali um mini splash. E é composta por 15 botes. Inclusive, antes de comprar a atração, o próprio Beto já havia visitado o Play Center e tinha amado a Montanha Encantada. No projeto inicial, a estrutura de cimento era para ser bem maior e teríamos um corredor de livros gigantes na entrada da atração, porém, como sempre, o projeto sofreu alterações e essas duas coisas acabaram ficando de fora. O gigante animatrônico que a gente vê na fila da atração já é mais rodado que o próprio Planeta Terra. Já pertenceu ao Beach Park em Fortaleza, depois foi pro Parque do Gugu, que virou o Mundo da Xuxa, que hoje em dia é o Parque da Mônica. Aí ele já pertencia ao próprio Beto Carreiro World antes da inauguração do Rascapusca, e já ficou na Praia de Alimentação, no Castelo das Nações, já foi tematizado de Papai Noel. Esse aí, meu filho, já passou por tanta mudança, não dá nem mais pra saber a essência dele. As esculturas que a gente vê no Rascapusca não estavam ali inicialmente, apenas o mago e a coruja. Mas como as crianças tinham medo, o parque precisou deixar a entrada mais fofa para que eles pudessem entrar e se divertir também. Inclusive já houve boatos de que o Rascapusca seria totalmente retematizado para a turma do Betinho Carreiro, mas isso infelizmente nunca aconteceu. E enquanto o parque também construía a Dum-Dum, eles também fizeram 2 montanhas russas. Um clone da Dum-Dum, tipo, literalmente igual, só muda a cor do suporte, e uma Galaxy, que é aquele modelo clássico de montanha-russa e parque itinerante, que seria montada no próprio Beto Carreiro e que fazia parte desse plano de 7 montanhas russas. A Galaxy tinha trilhos azuis e suportes brancos, e ficava montada atrás do Excalibur juntamente com a Tornado. Posteriormente, ela foi levada para uma região mais afastada, só que ela nunca foi montada de fato e não se sabe o motivo. No fim, ela acabou sendo vendida para algum parque desconhecido, mas alguns boatos dizem que foi o Ita Park que comprou ela. Quanto ao clone da Dum-Dum, ela viajava juntamente com o circo do Beto Carreiro e depois do fim dele acabou sendo também vendida. Hoje em dia ela opera no Planeta Parque do Paraná. Um projeto bem desconhecido, mas que foi feito neste ano, é o da montanha-russa Stoll de Badalo. Antes mesmo da FARWIP, a extinta empresa GLD Imagineering realizou um estudo de proposta para uma implementação de uma montanha-russa no Beto Carreiro World. Tratava-se de uma Giant Inverted Boomerang fabricada pela Vekoma. No estudo, a atração ficaria onde posteriormente foi construída a FARWIP. A tematização da atração foi inspirada em manobras dos aviões caças, mais especificamente a manobra Stoll de Badalo, manobra de alto risco para os pilotos. Vale ressaltar que a proposta foi feita pela empresa e apresentada ao parque para estimular a compra, não é um projeto descartado. Só falaram, a gente tem essa ideia aqui. Infelizmente, o projeto não foi para frente, sendo adquirida a FARWIP nos meses seguintes. Curiosamente, inclusive, a FARWIP foi instalada no mesmo local. Em 2009, o Parque Mirabilândia comprou essa montanha-russa e a mantém desmontada, e desde então ela deverá operar no novo parque que está em construção, mas sem data para inauguração. Algumas reformas também aconteceram no parque neste ano, entre elas uma repaginada ali no Tibum. A atração ganhou uma camada de cenário simulando troncos de madeiras para esconder ali a estrutura metálica. O paisagismo foi incrementado com plantas de maior porte e pedras ao redor do lago. A Vila Germânica também começou a ganhar novos ares aos poucos desde a chegada da Tigor. E falando um pouco da comunicação agora, neste ano ocorreu uma transição dos antigos modelos de comerciais para um novo formato de comunicação e publicidade com o público, ganhando assim um novo estilo. Venha viver um mundo de emoção e aventura
tenha para Beto Carreiro hoje? Em 2007, também o barco do Capitão Flip, aquele que ficava na cachoeira, chegou a ser parcialmente desmontado e reconstruído com novas cores e madeira. O Forte Alamo também passou por uma grande reforma, ganhando pequenas salas com cenários temáticos no segundo andar. O prédio da fachada do Excalibur também ganhou uma escultura de batalha em frente ao prédio, e a entrada do Dinomatic também foi reformada. No lugar de um canteiro com brita e simples decorações, foi instalada uma mini cascata, muito bonita por sinal, com rochas, plantas, um grande dinossauro ao fundo e um icônico letreiro. Diversos dinossauros também foram espalhados em frente à atração, alguns deles trazidos ali da fazendinha do Betinho Carreiro, que fechou em São Paulo. As obras do Aventura Selvagem, por sua vez, pararam neste ano, e desde então o parque nunca mais tocou no assunto. Dá pra se dizer que foi neste ano então que o projeto foi pra gaveta. Em 2007, que o parque remodelou seus shows e trouxe uma qualidade Cirque du Soleil para suas apresentações, incluindo maquiagem, cenário e música ao vivo. Com a saída do Balé das Águas Dançantes em 2006, o parque estreou neste ano, 2007, o Aqua, no mesmo teatro, que agora foi completamente reformado e recebeu o mesmo nome do show, ao invés de Teatro Tramontina. O show foi elaborado pelo próprio filho do Beto Carreiro, o Alex, que é o atual dono, e é apresentado até os dias de hoje, sempre às 14 horas. Mostrava um naufrágio de um barco inspirado no Cirque du Soleil. Então os visitantes afundavam junto com o palco e começavam a aparecer as criaturas marinhas, mergulhadores, etc. Possuía banda ao vivo, números de acrobacias, lira, contorcionismo, dança, arqueiro, palhaço, enfim. No final, os visitantes eram surpreendidos com bolhas de sabão caindo por todo o teatro. Alguns elementos do Balé das Águas Dançantes fazem presença até os dias de hoje no Aqua, pois também tínhamos números de dança, show de ilusionismo, encenações humorísticas, enfim. Alguns elementos ainda continuam os mesmos. Ou seja, não era um show tão diferente assim, entre o balé e o Aqua. Entre o final de 2007 e início de 2008, João Batista Sérgio Murad negociava a compra de mais uma montanha-russa, com o objetivo de cumprir sua promessa do Parque T7, que era a Space Salamander, uma Arrow Loop. Um trajeto nem tão grande, mas que tinha 3 inversões. Operava desde 79 no Expoland, no Japão. Ela chegava até 70 km por hora e tinha 23 metros de altura. Porém, a negociação foi cancelada por conta de leis brasileiras que impediram a importação dela, visto que ela já tinha mais de 20 anos. Mas os trens da Space Salamander foram comprados e operam até hoje nesse armamento. A montanha-russa, por sua vez, foi derretida. Quanto às desativações, a gente só teve uma nesse ano, que foi a Patinhos, que foi jogada pro ferro velho e permanece apodrecendo lá até os dias de hoje. A lona que abrigava a atração com as cores da bandeira nacional continua no local e agora abriga aqueles joguinhos lá pago à parte. E também não podemos esquecer que, neste ano, o Beto anunciou a construção de mais um hotel 5 estrelas da rede Bourbon. Vamos ver aí, né? E também, olha, ele trabalhou igual um louco, né? Nesse final de 2007 e início de 2008. Porque também, no mesmo período ali, final de 2007 e início de 2008, o Beto fechou sua última negociação, a compra da Blackout, que é uma montanha-russa invertida da Vekoma, do circuito de Suzuki, lá do Japão, e vocês já sabem qual é, né? Que seria a grande novidade para o próximo ano, que foi um divisor de águas no parque. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um beijo e até a próxima.